Hoje eu estou passando por aqui para falar sobre Páscoa. Neste domingo nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e temos também a Páscoa judaica, que celebra a libertação do Egito, quando estavam escravizados no Egito. E o significado hebraico da palavra Páscoa, então, é passagem. Tem até uma frase que os judeus se saúdam, que eu vou colocar depois na introdução desse vídeo, mas a tradução dela é feliz festa de passagem. Então é uma festa para nós saber que nós passamos da morte para a vida, da escravidão do pecado para a salvação em Jesus Cristo, né, que veio e pagou o preço para nos justificar perante Deus. Mas eu queria hoje focar um pouco essa meditação sobre os 3 estágios da Páscoa, sobre o sentido dessa palavra passagem e os 3 estágios, porque na verdade o primeiro estágio da Páscoa iniciou lá no Éden, no início de tudo, quando Deus criou o homem e que aconteceu esse acidente de percurso, né, em relação ao homem ter se deixado influenciar pela mentira e se revoltado contra Deus, né? Se voltado contra Deus, desacreditando daquilo que Deus disse que aconteceria se ele não ficasse sob os cuidados de Deus e sob a orientação de Deus. Por que isso? Porque Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas ele não criou com uma natureza soberana como a dele, que é Deus, uma natureza incorruptível, incontaminável. Então o homem veio dotado, né? Ele não fez robôs, ele deixou isso para o Elon Musk, né? Ele fez pessoas com vontade própria, com decisão, com capacidade de pensar, com capacidade de criar, tanto que ele entregou tudo que ele criou nas mãos desse homem e deu uma ordem dizendo para ele sujeitar a terra. Então a terra que Deus presenteou ao homem com ela era sujeita ao homem. E os animais também, Deus falou que era para ele sujeitar. Então, aqui eu quero começar lendo com vocês no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 8, que vai falar do carinho de Deus com esse homem que ele tinha criado, né? Que ele criou. Diz assim: então plantou o Senhor, voltando aqui no 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí aqui vai falar outras coisas que eu vou pular para não ficar longo o vídeo. Aí no versículo 16 ele diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem, era uma ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É importante a gente saber que assim, a Bíblia é um livro de metáforas e ela é sucinta, não tem como não ser, porque se não fosse sucinta não conseguiria contar, né, pelo menos o necessário para nós. E o Senhor fala por metáforas, como se fossem assim, coisas materiais, naturais, mas Ele quer comunicar o mundo espiritual para nós. Então aqui no versículo 25 vai dizer que o homem e a mulher estavam nu e não se envergonhavam. Então eu quero meditar justamente sobre isso, o que é essa nudez, o que era esse fruto que foi ingerido, né, a dimensão da gravidade disso, e colocar para vocês que esse homem não se envergonhava de sua nudez porque ele era despido dele mesmo e vestido por Deus. Ele tinha a glória de Deus sobre ele, por isso não havia do que se envergonhar, né? Ele tinha essa identidade com Deus, essa afinidade, esse convívio com Deus que vinha todos os dias, segundo nós vamos ver aqui, conversar com Ele na virada do dia. E então,
a gente vai perceber que havia uma atmosfera celestial e uma vestimenta celestial que eles usavam, né? E é importante a gente pensar nisso, porque assim, a atmosfera espiritual, ela é real até hoje. Quando eu vou na igreja, quando você vai, né, na tua denominação cultuar a Deus, você não sente uma presença, uma atmosfera gostosa que às vezes mexe com as suas emoções, você até chora. Então essa é uma atmosfera espiritual da presença de Deus, assim como existe também uma atmosfera do mal, quando ele está sendo invocado, cultuado, coisa assim, por alguém. Existe também aquela presença do mal, quando alguém está executando alguma coisa ruim, e é perceptível para nós. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu também tinha lido várias vezes e passado batido aqui no capítulo 3 de Gênesis, que é quando acontece, né, esse acidente de percurso na criação de Deus. Então vai dizer assim, ó, que a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, a atmosfera que se criou aqui não era você vê, primeiro vamos observar uma situação. Os animais se comunicavam com uma linguagem aberta, compreensível com os homens. E tanto que o Senhor diz: sujeitem os animais. Então, quer dizer, eles iam compreender a vontade do homem, ser sujeito pelo homem, estar ali em harmonia, digamos assim. Agora veja a atmosfera, que essa atmosfera aqui não era de um animal falando, era Satanás, né, o inimigo do homem, o inimigo de Deus, transmitindo uma mensagem, e ele já vem com uma afirmação, uma pergunta, mas falando o contrário do que Deus tinha falado. Deus falou: de todas as árvores comereis, menos do conhecimento do bem e do mal. E ali vem pergunta: mas o Senhor disse que vocês não comerão de nenhuma árvore do jardim? Aí o mais impressionante é o que vem na sequência. Olha o que a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Qual era a árvore que estava no meio do jardim que nós acabamos de ler? A árvore da vida. Então a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Então, olha a atmosfera de confusão. Aí ela diz: o Senhor disse que nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, nem tocar. Não tem isso escrito aqui, mas a confusão aqui, já a atmosfera do mal, confundindo o entendimento e a percepção daquilo que era a verdadeira orientação de Deus, estava aqui armada. Então, quando ele percebe que ela estava confusa, ele vem com a atacada, né? E diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus serem conhecedores do bem e do mal. Olha a proposta dele. Deus está privando vocês porque ele não quer que vocês sejam igual a ele. Que história é essa que criou a imagem e semelhança e está privando de coisas que assemelham mais vocês em compreensão das coisas, né? Então, olha a sutileza aqui. E aí a Bíblia vai dizer que então a mulher se interessou por essa proposta, achou interessante e absorveu isso e fez a proposta para o marido também. Aqui vai dizer: ela comeu e deu para o marido. Mas o que ela comeu? Que fruto é esse que ela comeu? Que os separou de Deus, porque Deus falou assim: morrereis, né? E a Bíblia, quando fala de morte, ela está falando de separação, né? Então, em outras palavras, o Senhor disse: se você comer do fruto do mal, esse fruto vai separar vocês de mim. E aí ele disse: mentira, disse: Deus está mentindo para vocês. E no ela acatar, ela está concordando, certo? Ela está concordando que Deus é mentiroso e vai ainda reclamar o marido e convencer ele disso também. Os dois entram em acordo que realmente eles queriam ter esse um a mais, né? Eles tinham 99 e um não podia, mas eles queriam esse um também, né? Então,
quando eles ingeriram isso, que fruto é esse que eles ingeriram? A mentira de Satanás e ele acusando que Deus, né, estava mentindo para ela, enganando ela. Olha a gravidade, porque quando a gente, fruto, mas que fruto, né? Parece que não é tão grave assim o que aconteceu. Mas eu, meditando nessa semana, lendo essa palavra, assim, me deu um start, assim, disso, e eu falei, eu preciso compartilhar. Porque a Páscoa começou aqui, essa é a razão da Páscoa. E aí, então, o Senhor vem na virada do dia, e os olhos deles se abrem, eles veem que estão nus, eles estão nus de quê? Da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, destituídos da glória de Deus. Então, quer dizer, aquela vestimenta espiritual que eles tinham, que os qualificava naquele ambiente para se relacionar com Deus, eles tinham perdido. E aí eles se deram conta que estavam nus, e aí diz que eles cozeram, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença de Deus. Olha que não foi Deus, hein? Que Deus falou assim, você vai se separar de mim, você vai morrer, que significa separar. E, de fato, Deus veio procurar por eles como habitualmente fazia. Mas eles não conseguiram comparecer perante Deus por causa da desadequação que eles estavam em relação a eles e Deus, né? E aí o Senhor diz assim, ele fala assim, chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que está nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Aí ele se arrependeu, né? Caiu em si, só que não. Ele vai dizer assim, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ela falou para mim que, né, a gente tinha o direito de conhecer o mal também, e eu concordei com ela, né? Em outras palavras, né? Traduzindo em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo isso para Deus. E foi a mulher que tu me deu, só para lembrar. E aí o Senhor vai para a mulher e fala, que é isso que fizeste? E aí ela se arrepende, só que não. E ela diz assim, a serpente me enganou e eu comi. E o que mais assim eu me maravilhei com relação a Deus aqui é que Deus não deu nenhuma punição para eles. Eles tiveram a consequência, já estava acontecendo. Eles estavam se afastando de Deus, eles estavam colhendo a consequência. Mas da parte de Deus, a maldição veio para a serpente, quer dizer, diretamente para Satanás. Você vai ver que Deus aqui não estava amaldiçoando um animal apenas, era quem estava ali na voz transmitindo através daquele animal a mensagem, a sua mensagem, né? Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Esse versículo aqui vai instituir a profecia da primeira etapa da Páscoa. Ele vai dizer assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A mulher aqui é a igreja, que o Senhor já estava lá em Apocalipse, nós vamos ver que a mulher, tem a luta da mulher e o dragão, né? Então era a igreja versus Satanás e sua corja de demônios, suas hóstias infernais. E aí o Senhor continua dizendo assim, o descendente da mulher, olha só que Deus falou assim, eu não vou lutar com você como Deus. Eu vou me despir também, como tu despiste o homem da minha glória, eu também vou me despir da minha glória e vou lá como um ser humano e vou esmagar a tua cabeça e vou destruir a mentira que você colocou a respeito de mim. Eles vão sofrer as consequências e vão entender que fizeram a escolha errada, mas eles vão entender que eles são amados e que eu vou resgatar eles de volta. E aí ele diz assim, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar que Deus está falando aqui era o corpo físico humano de Jesus. Eu vou tentar falar sem chorar, porque eu choro toda vez que eu penso nisso. O calcanhar de Jesus é do pé até a cabeça.
no pé foi os pregos, na cabeça a coroa de espinho, e todo o resto do corpo foi esfacelado com chicotes que tinham grampos nas pontas. E se você for estudar sobre a morte de Jesus, arrancou toda a pele de Jesus. Esse é o calcanhar que Satanás pisou, aliás, que Satanás feriu, e que Jesus tomou sobre ele esse castigo. Aí, vamos seguir aqui, porque senão a minha emoção não dá conta. Aí o Senhor, lá no versículo 21, diz assim: fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então ele tirou eles do ambiente, porque agora com a natureza perversa, contaminada, porque, amados, o que acontece? O que aconteceu aqui? Quando eles ingeriram a mentira, o mal passou a fazer parte da natureza humana. E aí o Senhor diz assim, nós vamos ver isso lá na frente, Paulo retrata isso muito bem. Aí o Senhor diz, agora eles não podem mais comer da árvore da vida. Antes eles podiam. E olha o que lá, quando ele enganou Eva, ela diz assim, na árvore do meio do jardim, não pode comer. E quem era essa árvore que estava no meio do jardim? Lá em João capítulo 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Essa árvore era Jesus, que estava lá no meio do jardim. E eles podiam comer sem moderação dessa árvore, aprender tudo mais que Deus tinha para lhes ensinar, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Então, quando eles saíram, eles perderam o ambiente, eles saíram, né, do Éden. O Senhor protegeu a árvore da vida e eles passaram a viver as consequências de uma terra que antes produzia espontaneamente, foi também amaldiçoada e passou, e eles teriam, né, que colher o fruto com o suor do rosto. Antes era só colher, agora tem que plantar, tem que cuidar, tem que cultivar, né? Então foi as consequências, mas mesmo assim o que me maravilha em tudo isso é porque o Senhor permaneceu amando e querendo de volta este homem que ele criou para se relacionar com ele, tá? Então sobre isso também, ele vai dizer aqui, Jesus vai dizer no Evangelho de João, no versículo 24 do capítulo 5. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, ouvir para Deus, não só escutar, essa função, escutar é biológica, é física, ouvir é você absorver e cumprir aquilo que o Senhor disse, como eles deveriam ter cumprido. O Senhor disse, não comam, porque se vocês comerem vão morrer. Então é disso que ele está falando aqui agora. Então eu vou reverter essa situação, mas olha só, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus que o enviou, tem a vida eterna. Quer dizer, aquela vida eterna que eles perderam, ele falou assim, eu vim para devolver. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, tá vendo? Aqui ele está confirmando que essa morte era separação, não era uma morte de exterminar,